Igreja, aleluia. Aleluia. Amém. Como disse o nosso secretário, há uma tristeza no meio da igreja. Mas, porém, eu gostaria de fazer uma pergunta com a permissão do nosso pastor reverendo. Dentro da igreja existe enteado de Deus? Não. Se não existe enteado de Deus, por que nós estamos tristes? Momento de louvor, há tristeza. Momento de oração, há tristeza. Implica dizer que nós somos enteados de Deus. Amados, um certo pastor ia para a igreja. Deparou-se pela estrada com o Senhor e disse o Senhor: Senhor pastor, para onde vais? Disse o pastor: vou para a igreja ministrar a palavra do Senhor. E disse o Senhor: Saidão, os meus lá estão. Pastor indignado perguntou: quais são os seus? E disse o Senhor: aqueles, quando chega o momento da palavra, estão a dormir. Aqueles, quando chega o momento do louvor, tornam-se tímidos. Aqueles que, na realidade, momento de alegria, amados irmãos, a vaidade toma conta. Então, meus amados irmãos, para você, para eu, nós estamos aqui presentes, não somos enteados, sintamos à vontade e com muita alegria. Amém? Amém. Quero essa palavra de agradecimento a Deus, primeiramente, porque não foi fácil para mim. Momento difícil, perdendo alguém que é conselheiro, alguém que é um dirigente da família. Também, mais tarde, já percebemos o óbito, pensamento físico de um irmão, mas Deus tem ajudado. Agradecendo ao pastor, nosso reverendo, por sinal também foi meu professor, nosso conselheiro. Então, que Deus continue a abençoar o seu ministério, a sua magnífica esposa, a nossa mamã também conselheira, amiga, a nossa mamã, na realidade, nas batalhas sempre deu a força. Então, conforme já a nossa moderadora frisou nos textos bíblicos, Gênesis capítulo 12, versículo 18. Então, quero convidar amado irmão que está presente para nós podermos orar. Senhor Deus, Pai de eternidade, diz a tua palavra, além que nós estamos, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Obrigado, Pai, pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, por nos tirar do profundo sono, obrigado, Pai da eternidade, por nos exaltar enquanto muitos se levantaram para podermos destruir. Senhor, nosso Deus, mostrar a tua manifestação. Neste exato momento, Pai, queremos ouvir a tua palavra. A tua palavra é vida, a tua palavra é lâmpada. Permita, Senhor, que possamos ser instruídos pela mesma. Em nome de Jesus, repreendemos todo espírito de sono, repreendemos, Papá, o espírito de preguiça a este lugar. Oramos, Papá, no merecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Igreja, aleluia. Aleluia. Amém. Amados, aleluia. Aleluia. Amém. Qual é o nosso tema? Amados, no texto em que nós estamos, começando no capítulo 1 de Gênesis, aí vamos encontrar a história de como foi criada a humanidade. Meus amados irmãos, quando Deus faz os céus e a terra, a Bíblia diz que tudo era bom. Mas se nós observarmos lá no capítulo 2, há uma enorme diferença quando Deus começa a projetar o homem. Deus parou, na realidade disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Amados, Deus incumbiu responsabilidade ao homem, de modo tomar conta do jardim. Mas nesta responsabilidade, Deus colocou regra ao homem. Esta regra, por sua vez, deveria ser cumprida. Então, meus amados irmãos, quando Deus observou
O próprio homem, a sua criatura, aquele que o fez segundo a sua imagem e semelhança, estava só. Amados, o cabrito tinha o seu macho. A ovelha tinha, amado, o seu macho. Mas o homem estava isolado, estava só, estava triste. É daí aonde Deus disse, lá no versículo 18, que nós devemos fazer a mulher. Amados, neste momento, diz assim a palavra, e diz o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjutora que esteja como diante dele. Amados, quando Deus entrega a mulher ao homem, aí o sorriso morava no rosto do homem. Disse o homem, esta sim é a carne da minha carne e o osso do meu osso. Amados, quando houve problema, depois que a mulher ter desobedecido contra a Deus, quando Deus chegou procurando os seus filhos e o mesmo se escondendo porque estavam nus e tinham vergonha, e disse o homem, nós estamos nus. Deus sabia que eles estavam nus. Mas, amado, olha que o homem, por sua vez, entregando o problema para Deus, porque a mulher que você me deu é que ele me mandou. Amados irmãos, quantas vezes nós, como homem, estamos nessa situação? Vezes há, até que a mulher pode estar certa, mas nós procuramos nos defender. Somos daquele tipo machista. Nunca queremos admitir os nossos erros. Queremos sempre justificar os nossos próprios erros. Então, amados irmãos, o nosso subtema nesta tarde é a responsabilidade de uma mulher. As responsabilidades de uma mulher. Qual é o nosso tema? Não percebi qual é o nosso tema. A responsabilidade de uma mulher é o nosso subtema. Amados irmãos, mamães, papás presentes a estudar. Ontem comemorou-se o Dia Internacional da Mulher. As mamães dançaram, algumas por sinal receberam surpresas boas, outras receberam casas, outras receberam carros, e não só, muitas coisas que nem receberam. Mas quero dizer, o melhor presente que nós temos na vida, amados irmãos, é este fôlego que Deus tem nos dado dia após dia. Não há melhor presente, seu carro, a casa. Se você não tiver vida, a casa que foi derrotado como presente, nada valerá. Então, é necessário que você tenha vida. Amados, a responsabilidade de uma mulher. O que é isso, responsabilidade? Amados irmãos, é o ato de ser responsável. Mulher, toda pessoa do gênero feminino. Meus amados irmãos, nós aqui vamos falar de algumas responsabilidades das mulheres. Nós vamos observar nas Sagradas Escrituras, principiando no Gênesis, no seu capítulo 12. Aí nós vamos observar quando Deus faz a mulher, é com um propósito. Deus não fez mulher só por fazer. Deus não fez mulher para poder se jantar. Deus não fez mulher para poder ser comandante de casa. Deus não fez mulher para poder ordenar a seu marido. Deus não fez mulher para poder humilhar o seu esposo. Não. Deus fez a mulher, amados irmãos, olhando o texto em que nós estamos. Primeiro, é ser adjutor. Essa é a primeira responsabilidade. Amados irmãos, infelizmente, como homem, nós percebemos mal. Pensamos que adjutor é ser escrava. Nós pensamos que adjutor é ser, amados irmãos, uma escrava que todos os momentos nós temos que ordenar, temos que mandar, pisar como se fosse um tapete. Não é isso. Ser adjutor é ser auxiliadora. Ela vai te auxiliar naquele trabalho que você não consegue fazer, porque é difícil. Um homem
na realidade, sendo um bom dono de casa. É difícil. Homem está cozinhando, ao mesmo tempo está lavando. Homem está lavando, ao mesmo tempo está organizando a casa. É difícil. Mas as mulheres, amados irmãos, isso torna-se ainda mais fácil. Torna fácil as mulheres. Está cozinhando, está lavando, está arrumando a casa, está passando a roupa, está tornando fácil. Amados irmãos, esse é o objetivo de Deus para nós mulheres. A primeira responsabilidade que Deus dá à mulher, que é ser adjutora do homem. Nós podemos ver em Gênesis, no seu capítulo 2, versículo 18. Falei uma adjutora. Amado, a mulher que Deus te deu não é tua escrava. A mulher que Deus te deu não é tua prisioneira. A mulher que Deus te deu não é tapete para você poder pisar conforme você bem quiser. Não, é tua auxiliadora. Enquanto você vai procurando um pão de cada dia, a mulher está em casa tomando conta dos filhos, está em casa tomando conta da sua própria casa, está em casa organizando a tua própria vestimenta. Então, meus amados irmãos, essa é a primeira responsabilidade da mulher. Então, se ainda existe um homem que, por sua vez, tem uma percepção errada concernente à responsabilidade da sua esposa, amados irmãos, é o momento de mudar. É o momento de mudar de atitude. Porque se isso continuar a acontecer, você vai perder aquela mulher que Deus te concedeu. Olha a Bíblia, Eclesiastes diz: viva a vida com a mulher que você ama, porque esta é a percentagem que Deus te deu nesta terra. Amados, a segunda responsabilidade que nós vamos falar é ser administradora. Certas mulheres não são boas administradoras. Existem dois tipos de mulher. Quando nós estamos a falar de tipo não gênero, estamos a falar do tipo de comportamento. O primeiro tipo de mulher é o tipo organizado. O segundo tipo é a mulher desorganizada. Amados irmãos, enquanto a mulher organizada vive preocupada em organizar a sua própria casa, vive preocupada em reanimar ou avivar o seu lar, a desorganizada, por sua vez, preocupa-se em querer destruir, conforme vamos ver lá no Provérbios capítulo 14, versículo 1. A sábia, amados irmãos, organiza a sua casa, mas a tola derriba. Amados, ser administrador é você administrar melhor a tua casa. Ser administrador, amados irmãos, é você saber conservar os teus pertences. Existe mulher, quando o esforço dá-lhe negócio, dá-lhe valor para poder fazer o negócio, essa administradora, em menos de uma semana, já não tem nada. Quando o marido recebe, amor, é que tem recaída. Amados irmãos, uma certa senhora, marido pegou-lhe 2 milhões e 500, deu. Este valor é para você poder fazer negócio. Amados, o marido foi em missão de serviço. Quando chegou o término do seu trabalho, chegou em casa, chamou a esposa e os seus filhos, deu-lhe um presente que ele trouxe. Quando perguntou à mulher, saía de saber a renda daquilo que eu deixei para você. Amados, a mulher com um sorriso disse: amor, é que tudo quanto você me deixou, eu fui dando aos pobres. É que tudo quanto você me deixou, eu fui ajudando a família, porque a minha família é pobre. Amados, o marido ficou preocupado. Disse: não é este tipo de mulher que eu pretendia ter. A mulher que eu pretendo ter é aquele que vela pela sua própria casa, é aquele que administra melhor o seu negócio, é aquele que administra melhor os seus filhos. Amados, quantas mulheres não conseguem administrar seu próprio filho? Quantas mulheres não conseguem ser administradoras da sua própria casa? Pastor, se nós andarmos casa em casa, há certas mamãs na igreja, são os idôneos, são os conselheiros, mas chegando em casa, só Deus sabe. Chegando em casa, é uma mamã que na realidade a sua vida
revelação, conselhos vindo das Sagradas Escrituras, mas nós não conseguimos, amados, guardar os conselhos que nós recebemos. Então, amada igreja, mamães, espero que cada um de vós seja uma boa administradora, de modo ter lá feliz, conforme nós vamos olhar Provérbios no seu capítulo 31, amados irmãos, no seu versículo 27, versículo 27, aí vamos olhar boa governadora de casa. Existe mulher que não são boas governadoras de casa. Existe mulher que em sua própria casa é chefe. É chefe. Marido trabalha, ou melhor, ela trabalha, o marido está desempregado, a mulher já não respeita seu marido. Isso não faz de ti uma mulher segundo a Bíblia. Então, a terceira responsabilidade, amada igreja, que nós vamos aqui falar, é ser uma protetora. Vamos assim navegar no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 12, versículo 1 a 8. Aí nós vamos observar a história de uma mulher jovem, a mãe de Moisés. Essa senhora, por sua vez, estava gestada e por sinal deu à luz. Amados irmãos, é que essa mulher dando à luz, houve um decreto vindo do rei Faraó. É que toda aquela mulher que der à luz a um menino seria morta. A mulher, quando ouviu a esse decreto, ficou preocupada. Ela ficou muito preocupada. Amados irmãos, o que fazer com este meu filho? Como é que eu vou poder proteger a este filho que Deus me deu? A mãe olhou no seu filho, era um filho charmoso, era um filho bonito de face. Então, meus amados irmãos, a mãe decidiu guardar-lhe num cesto durante 3 meses. Quando o menino começou a crescer, a própria mãe viu que já não tinha mais como guardar. Então, a melhor decisão era colocar o seu filho junto ao filho. Amados irmãos, essa mãe foi protetora. Essa mãe protegeu o seu próprio filho. Meus amados irmãos, saiba, aquela mãe que é protetora, aquela mãe que sabe cuidar do seu próprio filho, há recompensas melhores. Se nós irmos lá em Hebreus, nós vamos observar, depois o próprio Moisés decidiu não ser chamado filho da filha de Faraó. Ela aceitou a sua própria mãe, reconhecendo o que a sua mãe passou. Infelizmente, amados irmãos, nos dias de hoje, nós temos visto, ouvimos pela televisão, pela rádio, mães guardando o filho, seu ventre durante 9 meses, ao dar à luz, não aguenta, pega o seu próprio filho, acaba deitando o seu próprio filho. Recentemente nós ouvimos no programa Zela ao Povo, uma mãe deitou um filho numa vala comum, pensando que o filho estava morto. Ela foi-se e deixou o filho. Onde o Senhor passava, encontrou o menino aí. Amados irmãos, pegaram o menino, levaram ao hospital. Que tipo de mãe é essa? Que na realidade, sem noções, amados, deita seu próprio filho. A tua própria mãe não te deitou. Por que você faz isso? Mulher bárbara, sangrenta, mulher, amados irmãos, que na realidade não merece ser chamada de mãe. Este tipo de mulher, amados irmãos, por sua vez, quando o filho cresce, acaba sendo desvalorizada. Ela perde a paternidade de mãe, porque ela não conseguiu para aquela responsabilidade de uma mãe. A mãe tinha que ser protetora, a mãe tinha que ser conselheira, a mãe tinha que ser uma auxiliadora e uma ajudadora, não uma mãe que acaba deitando o seu próprio filho, não
você tem que ser exemplo na tua própria casa, na sociedade e na igreja. Os filhos, quando veem a sua própria mãe, dizem sim, Deus nos deu uma mãe de verdade. Não quando veem que a mãe começa a se arrepender. Não, por que Deus me deu esta mãe? Muitas vezes nós como filho, às vezes dizemos, Deus me colocou nesta família porque creio que eu vim numa família errada. Atendemos o comportamento dos seus próprios pais. Mamães, esta é a responsabilidade que Deus dá para vocês. Ser protetor, ser uma ensinadora, conforme a Bíblia diz. Ensina o menino no caminho que deve andar, para quando crescer, ele não possa se desviar. Não pode ser aquela mãe, você deu a luz, vai pegando o seu próprio filho depois de crescer, vai lá se prostituindo para poder conseguir um pão de cada dia para nós. Não aquela mãe, quando o filho vai crescendo, a filha vai crescendo. Não, filho, você tem que ser assim. Ouvimos isso que aconteceu no tempo. Mãe comprou arma para o seu próprio filho começar a fazer ação, mas quando agarraram-lhe, a mãe ficou sem palavra. Então, meus amados, mamães, seja protetor do seu próprio lar, dos seus próprios filhos. Nós também podemos ver 2 Reis, no seu capítulo 4, versículo 1 a 12. 2 Reis, no seu capítulo 4, versículo 1 a 12. Neste capítulo de 2 Reis, vamos encontrar uma mulher dos filhos do profeta. Essa mulher, por sua vez, o seu marido morreu, amando-os, deixou-lhe sem nada. Olha que os credores vieram para poder cobrar o quilape que o marido havia deixado. É que a esposa não tinha como liquidar a este quilape, mas por mesmo decidiram levar o seu próprio filho. Olha como uma mãe faz protegendo o seu filho, diz a Bíblia. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amados irmãos, ela não sabia o que fazer para poder proteger os seus filhos. Mas quando o servo do Senhor, o servo Altíssimo, chegou àquele lugar, deu a solução dos seus problemas. Quantas mães endividam-se e acabam por colocar seus próprios filhos, amados irmãos, daquilo que ela fez? São várias mães, várias. Então, meus amados irmãos, seja como esta mulher, uma protetora, uma mulher que soube defender a sua própria propriedade, uma mulher que soube defender os seus próprios filhos. Certas mulheres, não, já que eu não tenho como liquidar, não tenho como pagar, podem levar, fazer conforme você bem quiser. Amados, Deus fez vocês, Deus fez a mulher com estas responsabilidades. Só que muitas das vezes, vivendo neste mundo, o mundo do pecado, o mundo da tecnologia, amados, nos deixamos levar pelas emoções do mundo. E Jesus disse: vós estáis neste mundo, mas não são deles. Quantas as mulheres, amados irmãos, o mundo tomou conta delas, já não conseguem fazer o que a Bíblia orienta, já não conseguem fazer. Então, minhas mamães, esperamos que neste mês de março as mamães aprendam e guardem entre esses 2 tipos de mulher que eu acabei de frisar. Você sabe escolher, e amanhã você perante a sociedade ser chamada de bem-aventurada. Só é chamada bem-aventurada aquele que tem comportamentos positivos, aquele que marca as pessoas positivamente. Essas serão chamadas bem-aventuradas. Não é você com mau comportamento, não é você com má atitude, será chamada de bem-aventurada. Amados, você quando abre a boca para poder falar, o mundo começa a sorrir.
Amados, para nós terminarmos, a última responsabilidade da mulher é ser uma mulher de oração. Uma mulher de oração. Meus amados irmãos, lembro da missão Vida da Fé, quando nós tivemos uma atividade no âmbito da educação cristã. O tema foi líder corajoso e temente pode salvar uma nação. Este foi o tema. E vários pregadores que lá passaram deram seus ensinamentos conforme o Espírito o conduzia. Meus amados irmãos, nós vamos olhar uma certa mulher. Essa mulher que por sua vez tem o nome de Ana. Ela não dava luz, ou melhor, ela não poderia conceber, porque Deus fechou-lhe as mãos. Meus amados irmãos, que seu próprio esposo tinha duas esposas, mas a Bíblia diz que Eucana amava mais a Ana. Por que Eucana amava mais a Ana? Porque Ana tinha boas qualidades. Qualidade que muitas das mulheres no dia de hoje não tem. Qualidade que muitas das jovens no dia de hoje não tem. Amados irmãos, para você poder ser amado, é necessário você ter boas qualidades. Não qualidade quando você estiver com seu amigo, estiver com seu companheiro. O irmão diz: sim, senhor, tem uma mulher. Mas ao sentar-se, amados, é que este começa a apresentar o seu próprio comportamento. A Ana, por sua vez, quando ouviu isto, ela chorou. Amados irmãos, ela não se conformou. A Ana persistiu. A Ana, a Bíblia diz, ela fez um voto a Deus. Ela fez um voto a Deus. Ela orava de amargura. A mulher, em meio à situação difícil, ela se conforma. Amados irmãos, um pequeno problema dentro do seu lar, ela vai jogando na cara do seu esposo. Não és o homem que eu deveria manter. Olha o que a Ana fez. Amados, ela orou ao Senhor. Ela não ficou no conformismo. A Ana dobrou seus joelhos e clamou a Deus, mesmo ele pensando que ela estivera bêbada. Mas a Ana persistiu. Mas quando a mulher tem uma vida devocional de oração, a sua vida é feliz, o seu lar é abençoado. Agora, aquela mulher preguiçosa não tem tempo para Deus, não tem tempo para poder trabalhar na igreja, não tem tempo para se dedicar de corpo e alma no trabalho do Senhor, não tem tempo para poder orar com seus filhos, não tem tempo para orar com seu esposo. Amados irmãos, esta amada mulher infeliz. A Ana tornou-se feliz por intermédio do sacrifício que ela fez, orando a Deus. E Deus deu-lhe resposta daquilo que eram as suas petições. Deus deu a resposta a esta mulher, segundo as suas petições. Deus atendeu. A pergunta é: quantas vezes você tem orado ao Deus? Será em meio aos problemas você tem dobrado o teu joelho? Ou você faz aquela oração de fachada? Chega em casa, dobra o joelho, pai, obrigado, levantou força. Não. É necessário que tenhamos tempo para Deus. Quando nós temos tempo para Deus, amados irmãos, nós teremos uma vida abençoada. Então, meus amados irmãos, certa mulher